Fala aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo, mas sejam bem-vindos à aula de anatomia nervosa da região maxilofacial, tá? Nesse momento vocês já devem ter assistido a aula de osteologia da doutora Laís, né? E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou residente de cirurgia bucomaxilofacial lá do Hospital Regional Sul, e junto com a Laís aí a gente criou essa mentoria para dar uma forma de ajudar quem está se preparando aí para as provas, né? A nossa ideia não é ficar passando um monte de conteúdo mega expert, porque a gente também é só residente, né? A nossa ideia é ajudar vocês a passar na residência assim como a gente passou, né? E a gente preparou algum material com base naquilo que a gente usou para estudar, tá certo? Então, começando pela aula de anatomia dos nervos do complexo maxilofacial, um pouquinho de definição, né? É possível a gente começar uma aula sem pelo menos falar sobre o que a gente está falando, tá? O nervo é um componente do sistema nervoso periférico, né? São feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo, sendo que cada fibra é formada por um axônio à bainha de mielina, né? Mais o colágeno que caracteriza a cor branca do nervo. Tá bom? Eles garantem a comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores de sensibilidade, beleza? Sem os nervos a gente não vai ter condução da informação, nem da sensibilidade, nem da condução muscular. Tá? Partindo mais para a nossa área de interesse, os nervos cranianos eles são compostos por 12 pares, né, os quais vocês já devem ter ouvido falar bastante da maioria deles. Né? É importante saber isso para a prova, é importante saber dos 12 pares, tá bom? Saber quais a numeração, a ordem de cada um, tem questão pegadinha falando de cada nervo e ordem dos nervos, tá? Então, como eu falei, eles são em 12 pares, tá? E eles promovem o suprimento sensitivo motor da cabeça e do pescoço, tá? Sendo eferentes motores ou aferentes sensitivos e mistos também. Tá? Então, os nervos cranianos eles também possuem algumas funções especiais, né? Então, algumas características, né? Então, os nervos de característica especial eles fornecem o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição. Alguns deles também possuem característica somática, né? Tem a direção mais para músculo, né? Esquelético. Viscerais, que são diretamente para os órgãos, né? E gerais, que originam-se de próprios receptores e esteroceptores. Tá bom? Lembrando então que o que a gente vai mais falar aqui, né? Seriam os especiais do paladar, a gente vai acabar falando um pouquinho de paladar. Somática, né? Dos músculos esqueléticos também e do tato também, especiais, né? Os viscerais incluem mais o nervo vago, né, que acaba adentrando a cavidade torácica até a cavidade abdominal, mas também não podemos falar aí de, por exemplo, o olho não deixa de ser uma víscera, né? Mas não é esse o ponto. Tá? Então aí mostrando todos os pares cranianos, né, eu destaquei alguns que eu considero um pouco mais importante a gente falar e se atentar na hora do estudo, tá? Também indicaria a vocês, a partir de agora, ter em mãos aí um atlas de anatomia, né, o livro do Madeira, ou qualquer atlas que vocês tenham em casa, de preferência, porque isso ajuda muito a estudar, né? Quando eu estudei anatomia na faculdade, até mesmo para a prova de residência, eu tinha o livro do Madeira de um lado e o Netter, né, o atlas do outro, porque o que eu lia no Madeira, eu via na imagem, aí eu conseguia fazer associação, e foi assim que eu estudei anatomia, né? Foi assim que eu consegui associar melhor a anatomia. Tá bom? Bom, começando pelo trigêmeo, é o nervo que a gente mais ouve falar na faculdade. Desde o primeiro ano a gente ouve falar muito do trigêmeo, mas é o principal, para a odontologia é o principal, né? Então, assim, ele é originado entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, isso ainda lá no sistema nervoso central. É interessante saber isso para a prova, mas não fique preocupado demais com isso, não é todo lugar que vai pedir tanta especificidade, mas pode cair. Né? E ele logo atinge o gânglio trigeminal. Uma curiosidade do gânglio trigeminal, ele também pode ser chamado de gânglio de Gasser, tá? E ele é o único gânglio do sistema nervoso central, que está presente dentro do sistema nervoso central. Tá bom? E do gânglio vão partir, então, os nervos oftálmicos, maxilar e mandibular, que são aqueles que a gente vê pra caramba durante a graduação. Tá? Principalmente maxilar e mandibular. Mas na bucomaxila a gente precisa falar muito também do oftálmico, afinal a gente já opera muitos traumas de órbita, lidamos com muitos casos
que envolvem a anatomia da órbita e a gente precisa saber dessa região. Tá? E dos nervos é muito importante que a gente saiba. Tá? Então, o primeiro ramo aí do trigêmeo, né, o oftálmico, ele vai exteriorizar o crânio através da fissura orbitária superior. Antes de exteriorizar, ele emite o ramo meníngeo, mas isso não é muito da nossa parte saber disso nesse momento, não é muito foco. Tá? Mas ele vai emitir o ramo nasociliar, frontal e lacrimal, tá? No sentido médio-lateral. O que isso quer dizer? O nasociliar vai estar mais medial, mais nessa região da órbita, e o lacrimal vai estar mais lateral, tá? E o frontal mais mediano. Então, o nasociliar, ele é o mais medial, ele vai lançar os nervos ciliares longos, infratroclear, que vai fazer a inervação da pele e do nariz, e o etimoidal anterior e posterior, tá? Que farão a inervação sensitiva da mucosa da cavidade nasal. Beleza? O frontal, mais mediano, ele vai lançar os ramos supraorbital e supratroclear, e o lacrimal, mais lateral, ele vai fazer a inervação da glândula lacrimal. Ele recebe um nervo comunicante do zigomático, né? Um raminho que vem junto, que sai do zigomático e chega ao lacrimal. Tá, a gente vai explorar eles mais para frente, né, no próximo setor aí da aula. Beleza? Importante a gente saber bastante desse nervo, principalmente, assim, dando um exemplo, fratura nasal, porque a gente precisa fazer inervação de muito desses nervos para conseguir fazer uma redução adequada, tá? Então a gente vai ter a inervação infratroclear na pele do nariz, supratroclear em toda a região da fronte, etimoidais. Né? O etimoidal a gente consegue mais uma anestesia tópica por dentro da cavidade nasal, né? Só fazendo um paralelo aí para vocês entenderem um pouquinho por que a gente tem que estudar esses nervos, tá bom? Então aqui uma imagem mostrando um pouquinho aí do nervo oftálmico, que exterioriza pela fissura orbitária superior e logo vai lançar os ramos, tá? Lá, o mais profundo, né, mais medial, seria o nasociliar, né? Esses dois raminhos que estão entrando aqui na parede da órbita, parede lateral da órbita, na verdade estão entrando na cavidade nasal, são os etimoidais anteriores e posteriores, tá? E mais lá, o mais superior de todos, está lá pertinho do teto da órbita, é o frontal, e esse aqui um pouquinho está inervando a glândula, se a gente olhar aqui no cantinho, né? E é o lacrimal, tá bom? E esse nervinho aí que está cruzando toda a órbita aqui, ó, esse é o comunicante que vem do zigomático lá do maxilar, tá? Nos próximos minutos aí eu vou explorar sobre ele, que é importante sim a gente saber. Né? Tá aqui uma outra vista, né, do nervo oftálmico, agora como se a gente estivesse olhando uma vista axial, né? O mais medial aqui vai ser o nasociliar, vai lançar o etimoidal, né? Aqui o frontal lançando o nervo supratroclear, né? E esse aqui o lacrimal, e esse aqui, ó, é o ramo que vem lá do maxilar, através do zigomático, tá? Mostrando mais uma vez a presença dele aqui, tá? Agora vamos falar do maxilar, né? V2, que exterioriza o crânio através do forame redondo, tá? E, bom, o maxilar a gente estudou muito na graduação, né? Vai fazer toda a inervação dos dentes ali da maxila, vai lançar o infraorbitário, que vai percorrer ali a região infraorbitária, depois vai sair no forame infraorbitário e fazer toda a inervação da pele aqui da região do terço médio, né? Pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior, enfim, tudo isso que a gente já está cansado de ver. Eu espero que vocês já estejam cansados de ler sobre isso, tá? O objetivo da gente dar aula aqui nessa mentoria de residência é falar uma coisa um pouco mais complexa, um pouquinho mais à frente, porque essa inervação básica já ficou um pouco para trás aí, né? Bom, então, além desses mais clássicos, né, palatino e tudo mais, o grande ponto do nervo maxilar da gente falar é do gânglio ptérigo-palatino, que fica aqui na fossa ptérigo-palatina. Beleza? O gânglio do ptérigo-palatino, perdão, ele vai receber fibras simpáticas e parasimpáticas lá do nervo facial, tá? E o nervo facial, então, ele vai emitir essas fibras parasimpáticas, simpáticas específicas, por um nervo chamado petroso maior, ou também chamado de nervo do canal vidiano, tá? Então, se a gente voltar nessa imagem aqui, a gente tem aqui o nervo facial, e esse nervinho aqui pequenininho que está passando aqui por esse canal que chama canal vidiano é o nervo petroso maior, que vai chegar aqui no gânglio ptérigo-palatino, certo? Então o que vai acontecer? O facial vai emitir essas fibras que vão via petroso maior
até o gânglio pteropalatino. Do gânglio pteropalatino vai sair o nervo zigomático, tá? Do maxilar ali e tal, vai sair o zigomático. E no nervo zigomático, essas fibras parasimpáticas e simpáticas vão até o nervo lacrimal. E no nervo lacrimal vão até a glândula lacrimal, tá? Que está na região lateral aqui da rima orbitária, fazer a secreção da lágrima, tá bom? Além disso, o nervo facial também vai emitir, junto dessas fibras, mesmo caminho, algumas fibras que chegam lá no ptérigo palatino e vão via canal esfenopalatino lançar alguns ramos nasais superiores e posteriores. Qual será a função desses nervos? Né? Fazer a inervação secretomotora da mucosa nasal, tá? Para secretar o muco nasal, beleza? E, bom, falando então dessas sensibilidades, né, secreção motor, secreção de saliva, secreção de lágrima e muco do nasal, assim, é importante a gente falar um pouquinho também do núcleo do trato solitário, tá? Porque apesar de ser um núcleo sensitivo, ele também doa algumas fibras aferentes especiais para alguns nervos específicos, como é o nervo facial, glossofaríngeo e o nervo vago, tá bom? E a sua principal função está relacionada ao paladar e à secreção de saliva, como a gente falou, tá? Então, o núcleo do trato solitário está diretamente relacionado aí ao nervo facial, que emitiu essas fibras via petroso maior até o gânglio pterico-palatino, e do gânglio vai até o zigomático e até o lacrimal, tá bom? No mandibular, bom, o nervo mandibular ele é o terceiro ramo, é o nervo misto, né? Os outros dois, tanto oftálmico quanto maxilar, são exclusivamente sensitivos, mas o mandibular ele é misto, ele é motor e sensitivo, certo? Ele vai exteriorizar o crânio então pelo forame oval e possui duas divisões, divisão anterior, que é mais os ramos musculares, né, e o bucal. Então, os musculares são o nervo masseter, pterygoideo, temporal e tudo mais, tá? E o nervo bucal. E a divisão posterior, que vai ter aí o nervo alveolar inferior e o nervo lingual, principalmente, tá bom? Então não vou ficar falando aqui de onde ele entra, qual é o trajeto que eles percorrem, porque isso também já é algo que vocês já devem estar cansados de ouvir, senão a aula vai ficar insuportável, né? Então eu vou falar do gangliótico, tá? Que é um gânglio que está na região ali da medial do ramo mandibular. E nesse ramo, nesse gânglio, perdão, algumas fibras parasimpáticas secretomotoras do glossofaríngeo, tá? Agora é do glossofaríngeo, vão chegar nesse gangliótico através do nervo petroso menor. Então lá na maxila, lá no gânglio pteromaxilar, era o nervo petroso maior. Aqui na região do ramo da mandíbula, que é o gânglio óptico, petroso menor. Foi assim que eu gravei essas diferenças, tá? E partindo ali do gânglio óptico, então, algumas fibras elas vão via nervo aurículo temporal inervar a parótida e a cápsula da ATM, tá? Então, o que vai acontecer? O nervo aurículo temporal, ele é um nervo sensitivo? Sim, do trigêmeo. Ele vai prover a sensibilidade da cápsula da parótida, da região ali pré-auricular também faz parte, né? Não é à toa quando a gente faz por exemplo, uma artrocentese, a gente vai fazer todo o bloqueio anestésico visando bloquear o aurículo temporal. Mas pelo aurículo temporal, por esta via, pelo nervo aurículo temporal, também seguem algumas fibras parasimpáticas secretomotoras do glossofaríngeo. Tá? Então o glossofaríngeo ele utiliza o nervo auriculo temporal para mandar umas fibras ali para a região da parótida, tá? Então elas são secretomotoras, então vai promover a secreção da saliva, né? Parótida, glândula parótida, produtora da saliva, tudo mais. E também para a ATM, para a produção e liberação, secreção da sinóvia, né? Secreção sinovial no interior da ATM, beleza? Então essa é a grande questão aí do gangliótico, uma coisa que vocês têm que ler bastante. Vejam imagens no Netter e tal, para vocês associarem esse caminho, tá bom? Eu vou mostrar algumas imagens nos próximos slides aí. E também o nervo lingual, tá? Logo abaixo, que ele vai fazer a sensibilidade da língua, isso é óbvio, todo mundo já sabe. Mas ele também recebe fibras pelo corda do tímpano, tá? O corda do tímpano, ele é um ramo do facial, tá? Então vamos lá. O nervo facial vai emitir o nervo corda do tímpano, beleza? E o corda do tímpano vai pelo nervo lingual até na região sublingual,
Na região sublingual vai ter o gânglio submandibular. No gânglio submandibular, ele vai fazer sinapses ali com aquele gânglio e vai emitir algumas fibras, tá? Para as glândulas salivares, submandibular, sublingual, e lança também algumas fibras gustativas especializadas, né? Lembra então qual um dos nervos responsáveis aí pela, pela inervação das papilas gustativas? Facial, tá? Porque o corda do tímpano é ramo do facial. Também vocês podem ver o facial às vezes sendo chamado de intermédio, tá bom? Então, se a gente avaliar aqui, né, nessa imagem, ó, o gânglio óptico é esse aqui, ó, bem aqui, logo abaixo do gânglio trigeminal, né, logo após exteriorizar o crânio, ele está aqui bem pertinho do alveolar inferior, né, e do lingual, e dele vai receber, né, esse nervo fininho aqui, ó, é o petroso menor, que vem lá do facial, tá? E dele do glossofaríngeo, perdão, ó, falei errado aqui, já estou confundindo eu também. Então vai vir fibras do glossofaríngeo até aqui o gânglio óptico, vai lançar o aurículo temporal, que é esse maior aqui, ó, que vai até lá a região de ATM e parótida. Fechou? Desculpa a confusão aí. Tá? E esse outro aqui, ó, esse outro fininho aqui, mais comprido, que cruza toda essa região, é o corda do tímpano, que vem aqui do facial diretamente, ó. A gente fizer aqui o caminho dá certinho, tá? Então, a corda do tímpano vai atingir aqui o nervo lingual, vai vir até aqui o gânglio submandibular ou submaxilar, sublingual, enfim, na maioria dos livros é submandibular, tá? E dali algumas fibras parasimpáticas secretomotoras vão inervar ali as glândulas submandibular, sublingual e também as papilas gustativas. Fechou? Aqui uma outra vista para a gente entender um pouquinho mais do nervo mandibular, né? Que toda a parte lingual, alveolar inferior vai adentrar a mandíbula, né? Miloióide, enfim, toda essa parte eu espero que você já esteja um pouquinho mais craques, né? Essa aqui seria a divisão anterior que a gente falou, divisão posterior e divisão anterior, ramos musculares e bucal, certo? Uma dica agora, uma coisa que às vezes cai em prova, já vi cair em prova isso, tá? É a síndrome de Frey. A síndrome de Frey é uma complicação da cirurgia da parótida, que ela ocorre por uma irritação do nervo, né, por conta do procedimento cirúrgico, no nervo aurículo temporal, tá? Passa ali na região que a gente comentou, que recebe fibras do glossofaríngeo, né? Enfim, todo esse trajeto que a gente conversou. Essa lesão então vai provocar uma regeneração aberrante. O que é isso? A inervação ela vai se regenerar, mas ela não vai ser igual ao que ela era antes. Ela não vai mais inervar da mesma forma que ela deveria inervar, tá? Então, principalmente isso vai acontecer das fibras parasimpáticas do aurículo temporal nas glândulas ali da região, glândulas sudoríparas tal, e até vaso sanguíneo, porque os nervos também compõem algumas inervações para essas estruturas, tá? E vai promover um aumento da sensibilidade, né? Então, assim, vai ter eritema cutâneo e sudorese, né? O paciente vai suar nessa região, vai ficar vermelho na região da parótida, na região pré-auricular, enfim, durante a sua mastigação, durante a função da mandíbula, tá? Então, síndrome de Frey, vocês dão uma pesquisada aí. Bom, nervo facial, a gente falou bastante dele, né, por conta do corda do tímpano, também por conta lá do petroso maior, beleza. O facial em si ele é um nervo também misto, né, motor e sensitivo, beleza? Ele vai promover a inervação parasimpática secretomotora das glândulas, né, pelo nervo vidiano, petroso maior, e a sensibilidade gustativa através do corda do tímpano, tá? Vai ter o gânglio geniculado, né? A gente estudou muito isso na graduação. Eu lembro das minhas professoras falando do joelho do nervo facial, que era para a região ali do gânglio geniculado. E também, depois de exteriorizar o crânio pelo forame estilomastoide, vai lançar aí os 5 ramos terminais, que são os ramos que inervariam ali os músculos da mímica, né? Mas também lança o auricular posterior, digástrico e estiloióide. São alguns detalhes que às vezes a gente esquece, né? De falar quais são os ramos do facial. A gente só vai falar os 5 lá de cara. Mas é bom a gente saber da presença desses outros nervos aqui, tá? Então essa imagem é uma imagem legal da gente até explorar um pouquinho mais, porque ela mostra bastante o trajeto do nervo e tudo mais, sabe? Tá aqui, ó, nessa região central, mostra aqui o gânglio geniculado do facial, e mostra aqui o trajeto indo até o gânglio pterygopalatino e mandando as fibras lá para a glândula lacrimal, né?
O facial também presente aqui embaixo, com alguns ramos que eles não falam, né? Não só os 5 ramos clássicos, aqui os outros ramos também importantes, certo? Aqui o córda do tímpano vindo do facial, inervando toda a região aqui sublingual, submandibular, certo? Então, alguns detalhes que às vezes a gente não tem em alguns livros, né? Não especifica muito isso, tá? Inervação de musculatura da órbita. Por que é importante a gente falar disso? A órbita cai muito nas provas, porque a gente tem pouco na graduação, se é que tem, né? E muitos livros de anatomia indicados durante a nossa formação em odontologia não abordam a anatomia da órbita, né? A própria Madeira não tem nada falando de órbita. Então é importante porque, por aquilo que eu falei no início da aula, né? A gente vai atuar na órbita, a gente vai ter cirurgias que a gente vai ter que abrir a órbita, reconstruir, né? Enfim, então a gente tem que saber a anatomia dessa região e saber a inervação da musculatura da órbita, ela é fundamental até para muitas vezes diagnóstico, por exemplo, fratura de complexo zigomático. Às vezes a gente tem um paciente que evolui com oftalmoplegia, né? Com dificuldade de motilidade ocular. Então muitas vezes a gente tem que saber qual é o nervo que pode ter sido atingido, enfim. Então na cavidade orbitária a gente tem 3 grandes nervos ali que vão fazer parte da inervação muscular, tá? O oculomotor, que vai inervar a grande maioria dos músculos da órbita, músculos extrínsecos da órbita, do bulbo, desculpa, que é o reto superior, reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Além também do levantador da pálpebra superior. Isso em anatomia cirúrgica da pálpebra é muito importante a gente saber, tá? Além disso, o troclear vai inervar o músculo oblíquo superior. Como gravar isso, tá? O oblíquo superior ele vai percorrer toda a região medial da órbita aqui e vai mudar de trajeto num anel tendíneo cedido pelo periósteo ali daquela região. E qual que é o nome desse anel tendíneo? É trócleo. Então, fica fácil da gente lembrar disso, tá? E o abducente, o sexto par craniano, vai inervar o músculo reto lateral. Uma forma boa da gente lembrar isso, né, de gravar essa inervação, porque tem que saber de cor isso, tem que entender. Tá? É um movimento de academia, né? Abdução, depois vocês pesquisam aí na internet, você vai ver. Cadeira abdutora, você vai fazer força para fora, né, com a perna e tudo mais. Então, quando você tem esse nervo comprometido, aí o paciente consegue fazer a lateroversão, né? Ele não consegue mexer o olho para o lado porque o músculo reto lateral foi atingido, tá? Aqui um pouquinho os movimentos da órbita, né, do olho através dos músculos, né, o reto lateral aqui, inervado pelo nervo abducente, tá? Bom, falar um pouquinho só dos demais, né? O glossofaríngeo, então, lembrando de novo, ele contribui também com fibras parasimpáticas secretomotoras pelo petroso menor até o ganglio óptico, né? Na região da mandíbula, vamos gravar, menor mais para baixo na mandíbula. E de lá as fibras vão via aurículo temporal para a parótida e ATM, tá? Hipoglosso, o nervo hipoglosso, ele é fundamental a gente compreender a funcionalidade dele, tá? É um nervo fundamental na função do paciente, porque ele vai promover a movimentação da língua, né? Ele inerva todos os músculos extrínsecos da língua, tá bom? Toda a musculatura, aliás, da língua, né? Não só extrínsecos, né? E também vai promover a inervação dos músculos infraioídeos, tá? Por fim, o nervo vago, tá? O nervo vago ele vai promover de forma motora, né? O músculo externo coidomastoide, trapézio, faríngeo e palato. Tá? Os músculos do palato eles são compostos pelo palatoglosso, levantador do véu palatino, músculo da úvula e o tensor do véu palatino. Só que o tensor do véu palatino é o único que não é inervado pelo nervo vago, e sim pelo trigêmeo. E aí, como gravar isso, né? Palatoglosso, levantador do véu, outro é tensor do véu. O que eu usei foi tensor do véu palatino. Tensor começa com T. E o trigêmeo, que é responsável pela inervação do tensor do véu palatino, também começa com T. Então, T, trigêmeo, T, tensor do véu palatino. Foi assim que eu estudei, foi assim que eu consegui gravar isso, né? Esses são uns macetes que a gente vai aprendendo para estudar e aprender de fato o conteúdo. Certo, galera? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí nessa estudo de anatomia. Anatomia é uma coisa que a gente tem que saber, tem que revisar a vida toda. Né? É o mapa do cirurgião, essa frase com certeza vocês já ouviram. Se não, enfim, é isso. A anatomia ela é fundamental para a gente saber onde a gente está mexendo.
como cirurgião, a gente deve ter responsabilidade para saber o que a gente está fazendo. E sem anatomia, a gente não consegue fazer isso, certo? Eu também não quis ficar falando muito de trajeto, de coisas muito básicas, porque senão a aula ia ficar insuportável, não ia servir para nada, tá? Anatomia não é uma coisa muito fácil de dar aula, porque você ficar falando trajetos e nomes e tudo mais é uma coisa um pouquinho repetitiva e que às vezes sentar e estudar pode ser mais prático, né? Mas eu achei que seria muito bom falar desses aspectos um pouco mais complexos, que muitas vezes não são abordados por muitos livros de odontologia, né? E bom, espero ter sido proveitoso. Eu fico à disposição aí para esclarecer dúvidas. Podem me chamar lá no Instagram. Eu não tenho problema nenhum de responder. Pode ser que demore um pouco, mas eu respondo. A gente pode conversar, arranjar um jeito de explicar melhor algo que vocês não entenderam, tá? E a sugestão de livro aí para estudar seria o Madeira, né? Para mim é uma sensacional livro para estudar isso, né? E um Atlas de Anatomia. Eu acho que é bem válido, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Continuem aí a estudar. Vamos firme rumo à aprovação, né? As próximas aulas já logo serão liberadas, ou você que acessou depois já devem estar liberadas, né? Enfim. Aproveite bastante aí a nossa mentoria. Fico à disposição. Eu e a Laís também estamos à disposição, né? Nós dois estamos à disposição. E é isso. Muito obrigado por confiar na gente aí. Espero ajudar vocês.